Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos começando o nosso terceiro vídeo sobre as tempestades da vida. Tempestades essas que nos tomam, às vezes, nos momentos em que não estamos preparados. E, na verdade, nunca estamos preparados para o sofrimento e a dor. Iniciemos este nosso encontro invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No primeiro encontro, a gente olhou um pouquinho sobre o que são essas tempestades que nós passamos na vida. E nós vimos que existem as tempestades internas, as tempestades externas e as tempestades extremas. Três tipos de tempestade. Uma que nós somos causadores, as próximas, as internas. Outra que nós não somos causadores, as externas. E a terceira, as extremas, daquela que são os fenômenos naturais, as grandes crises, as pandemias e assim por diante. No segundo encontro, a gente olhou um pouquinho sobre essas tempestades, características dessas tempestades. E hoje nós vamos olhar dois pontos importantes sobre isso. Primeiro, que nós temos que entender que a vida não é justa. E segundo, que Deus não é o culpado pelas tempestades que estamos passando. Certo dia, uma pessoa que eu conheço bastante chegou diante de um gravíssimo problema familiar e falou assim: a vida não é justa, né? E verdade, gente. Será que a vida é justa? Então, é muito comum ao passarmos por uma tempestade buscarmos explicações racionais, emocionais e religiosas, tá? Às vezes até sobrenaturais, acerca dos motivos que fizeram com que aquilo ocorresse. Uma vez alguém falou assim: nossa, depois que me colocaram aquele olho gordo. Qual é o objetivo disso? Tentar ter um sentido das coisas, um sentido lógico para todos os acontecimentos. Como que uma pessoa está nessa situação? E muitas vezes a gente precisa de responsáveis. Um responsável, dois, ou um grupo de responsáveis para poder, justificar tudo aquilo que está acontecendo. O famoso bode expiatório, ou bodes expiatórios. E esse alguém pode ser uma pessoa de fora, pode ser o destino, Deus ou nós mesmos. Afinal, por que será que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Que coisa, né? Se o mal fosse feito só para as pessoas ruins e o bem acontecesse só com as pessoas boas, parecia, né? Todo mundo ia querer fazer o bem. E às vezes a gente percebe que no dia a dia não é assim. Essa pergunta ela é muito frequente, com respostas variadas, e sai do zero para levar a lugar nenhum. No fundo, isso mostra que nós não estamos preparados para enfrentar a dor, as tempestades da vida. Nos preparamos para buscar a felicidade. Não, você está namorando, você vai casar, é tudo maravilhoso. Mas no casamento nem tudo é maravilhoso. Surgem crises. E às vezes num ritmo tão forte que, apesar dos nossos esforços, parece que não saímos do lugar. Quantas vezes nós ouvimos que com muito esforço tudo vai dar certo na sua vida. Mas nós temos que entender que a vida não é justa. E que às vezes nos esforçamos, mas alguém se esforça mais ainda. Ou ele tem uma aptidão maior naquela área. Temos que entender que passar por situações ruins não tem necessariamente nada a ver com merecimento, com justiça divina, com o querer de Deus ou com as forças do universo. Faça tudo certo que o universo vai conspirar para você. Não tem nada a ver com isso, sabe? Se fosse assim, mais certo do que Jesus fez, e aonde que ele terminou? Ele terminou aonde? Olha aqui, ó. Na cruz. E ele fez tudo certo na sua vida. Então, nem sempre fazer tudo certo é sinal de que haverá merecimento. E aí a gente fala assim, mas a vida é injusta, né? E aí a gente pode pensar, caramba, é mesmo. E duro que é. Quanta gente boa sofrendo e quanta gente ruim, às vezes se divertindo. Mas
A vida que Deus nos deu, ela não é para o aqui, ela é para o depois. Se olharmos para cá, um traficante vai viver muito bem, muita grana, muita coisa. Mas e no depois? Será que ele vai estar na presença de Deus? Então, Deus fez a vida não para o aqui e para o agora, mas para o escatológico que nós chamamos, para o depois. E aqui? Bom, aqui, gente, é o momento de nos aproximarmos de Deus e não de nos afastarmos de Deus. Então, quando você joga essa culpa para o universo que não conspirou para você, ou que na injustiça da vida você não resolve o problema. Porque as tempestades da vida só serão resolvidas, acima de tudo, se você encará-las. Se você, olhar de frente para o problema, achar as causas, ter a paciência necessária, a fé necessária, a oração necessária e assim lutar contra esse problema. Quanto tempo ele dura? Não sei. Às vezes mais do que nós queremos. Algumas crises duram bastante. Lembra que eu falei para vocês de uma tempestade física, né? De chuva e vento que vem na tua casa e às vezes destelha um monte de casas. Algumas pessoas ficarão meses ou anos para se recompor, para voltar ao estado em que estava, devido às grandes perdas, aos grandes abalos que acontecem. Portanto, a vida ela não é justa, gente. A justiça haverá depois. Aqui, a gente luta por justiça porque há injustiça. Quantas pessoas que fizeram coisas erradas estão livres e quantas pessoas pagando por aquilo que não devem. Diante disso, nós não podemos nos eximir das nossas responsabilidades. Lembrem-se, nas tempestades internas, nós somos o responsável. Nas externas, nós somos participantes ou corresponsáveis. E nas extremas, nós não temos responsabilidade. Mas nas internas, que são aquelas que nos pegam mais, na maior parte das vezes, nós somos muito responsáveis. E nas próximas, também. Então, nós não podemos, de forma alguma, nos eximir das nossas responsabilidades. Quanto mais responsável você for com aquilo, mais rápido você vai superar o problema. Quanto mais você quiser jogar a bola para os outros ou para longe, mais tempo vai demorar. Então, nós temos que entender, como nós já vimos, que as tempestades não são de todas ruins. Portanto, não achar que a justiça nessa forma com que vivemos. A vida não é justa. E assumir as responsabilidades diante disso, não colocando a culpa nas outras pessoas, ajudam muito a nos reencontrar dentro das tempestades. Então nós não podemos nos esquecer o quanto podemos aprender nos momentos de crise. A gente normalmente fala assim, ou a gente aprende por amor ou pela dor. Às vezes a dor nos ensina muito mais profundamente do que o amor. Porque isso a gente, crava mais em nós. Então a gente precisa aprender. Lembram do amigo que eu falei que infartou e mudou a vida? Hoje é um cara saudável, tem lá o problema ainda, assumiu o problema, vive de maneira saudável e está vivendo muito bem e mais perto da família, valorizando essa segunda oportunidade que Deus deu para ele. Então, nós não podemos cair num saudosismo, achando que o antigo é bom. Você não vive do antigo, você vive do hoje. Você vive do agora. Você vive daquilo que vai acontecer amanhã. E do ontem? Do ontem são grandes lembranças, alguma coisa que você guardou. Mas viver do passado não dá. Precisamos viver o presente e o futuro. O passado já passou. O presente é o aqui e o agora, o que realmente importa. E o futuro ainda não veio e não temos nenhuma garantia. Pode mudar tudo. Diácono, até agora, você falou muito de psicologia e não falou nada de Deus. O que nós falamos até agora tem muito a ver com Deus. Porque sabermos superar os momentos difíceis da vida é algo que nos remete a uma viagem interior e nessa viagem nós precisamos muito de Deus, de fé, de irmãos, de comunidade para superarmos. Agora,
Uma coisa que eu quero deixar muito claro e que eu ouço muito por aí, que é esse nosso segundo ponto. Estas tempestades, é Deus nos provando? Por incrível que pareça, tem gente que acha que sim. Eu vou ler um texto para vocês agora, da carta de Tiago, capítulo 1, de 13 a 15. Porque tem muitos textos falando assim, as provações da vida. E lembrem, a Bíblia vai falar muito de provações, mas não no Novo Testamento, que Deus é a causa das provações. As provações estão aí, nós vamos passar por elas. Impossível vivermos sem tempestades, sem provações, sem problemas na nossa vida. Mas Deus não faz isso para que nos testar, para nos provar. Feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àquele que o ama. Quando tentado, que ninguém diga, Deus está me tentando, porque Deus não é tentado a fazer o mal e nem tenta a ninguém. Cada um é tentado pelo seu desejo, que o atraz e seduz. A seguir, o desejo concebe e dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que interessante, né? Esse texto ele é muito profundo e ele coloca para nós o seguinte, que ninguém, ao ser tentado, fale que Deus o está tentando. Porque Deus não é tentado a fazer o mal e nem tenta ninguém. Então da onde que surgem as tentações? Da vida, gente. Se você passa na frente de uma loja, vê um carrão, você fica tentado a ter um carrão. Aí você vai lá, arrebenta toda a sua finança e compra o carrão. Então nós temos que saber que Deus não criou o carrão. E aí tem tantas outras coisas, né? Eu queria a maior casa que tem. Aí você vai trabalhar igual um doido para isso. Então Deus está te provando, porque aí não deu certo. Você se meteu num empreendimento maior do que pôde? Não. Deus vai falar assim, olha, seja prudente, construa sua casa sobre a rocha, construa sua casa de uma maneira forte, porque as tempestades virão e darão contra a casa. Então é importante percebermos, primeiro, que essas provações revelam as provisões que a graça de Deus nos tem. Então Deus não nos tenta, mas nos ajuda a superar as tentações, as tempestades, como? Com a sua graça. Pedindo para que a gente reze, para que a gente se acalme, para que a gente seja resiliente e tantas outras coisas. As provações mostram para a gente caminhos, nos traz a vida. E as provações revelam o quanto que Deus nos ama, porque temos a certeza de que elas passarão e aqueles que superarem bem as provações, em Deus, na comunidade, na fé, na oração, têm uma grande recompensa no céu. Legal, né, gente? Então tem gente que às vezes vai para a psicologia e tenta só de uma maneira racional superar as tempestades da vida. E não. As tempestades da vida são superadas às vezes no silêncio, na interiorização, na oração, na boa leitura, no testemunho da comunidade e assim por diante. Aprendamos mais com a nossa religião, com o nosso Deus, com a Sagrada Escritura, para superarmos bem os momentos de tempestade que estamos passando ou que virão sobre nós. Paz e bem a todos e a todas, e até o nosso próximo estudo.